É um prazer ter você aqui. Gratidão por Oi, ter aceitado o meu Elis. convite. Prazer é todo meu. Eu que te agradeço. Te Que agradeço maravilha. muito pelo convite, porque é um assunto que toca. Eu estou escolhendo um filtro, tá? Porque eu estou muito Tá bom, acabada fica de à ficar sem vontade. filtro. Eu também vou olhar aqui. Estou Já muito estou de plantão. destruída hoje, meu Deus do céu. Hoje foi um dia bem corrido. Acho que para Nossa, eu mim, acabei de entrar em casa. Acabei de entrar em casa, mas como você falou, as coisas quando dão para dar certo, para acontecer direitinho, acontecem. Então, é acabei de verdade. pôr o pé em casa, depois de uma saga, um dia bem complicado. Tive que viajar hoje, mas deu tudo certo, estou aqui. Muito Estamos feliz e aqui. agradecida pelo seu convite. E eu agradecida por você ter aceitado o meu convite. Imagina, prazer é todo meu. Para a Porque gente trazer a gente vai falar de essa. uma coisa muito importante, né, Elis? Isso, isso. E que impacta também em mim, né? Porque a gente teve um problema de saúde muito parecido. Muito parecido. Eu fiquei chocada com a semelhança. Mas é aquilo, né, Mais que a uma gente vez, conversa. sinto, né, Selma? Mais uma vez esse Exatamente, campo. as coisas acontecem assim de uma forma muito harmônica, né? Porque quando você Exatamente. falou, eu quero conversar com pessoas que passaram por alguma, né, situação de saúde bem marcante, bem significativa, difícil, eu falei, conta comigo. E quando a gente conversou, eu fiquei arrepiada. Falei, não acredito, a Chocada, nossa né? história é muito parecida. É verdade, é verdade. Ai, muito, muito legal. Então eu queria dar boa noite, assim, as pessoas que estão chegando, que entraram depois, né? Para quem não me conhece, eu sou a Elis e estou começando essa live aqui de Florianópolis. Eu sou enfermeira, sou reikiana e desde 2018 que eu venho pesquisando um novo conceito, um novo paradigma com foco na saúde, né? Que a gente estuda tanto, eu na academia, né? Na enfermagem, a gente estuda tanta doença, doença, doença. Então, por que não a gente começar a estudar um pouco a saúde, né? E começar a olhar diferente para a doença. No momento que você começa a entender o que é a saúde, você olha diferente para a doença. Sim, Então, eu passo a palavra para você, Thelma. muito É... obrigada. Eu vou contar minha história. É E exatamente o que as você pessoas, falou. Eu acho que, as, primeiro, pe- as pessoas, só um ó, tem pouquinho, se as muitas pessoas pessoas quiserem queridas me perguntar vendo alguma aqui. coisa, né, fiquem à Sim, vontade, que eu vou lendo aqui os comentários e a gente vai interagindo. Assim, se tiver alguma isso dúvida, aí, isso ou aí. né, quiser falar até da cidade que tá, como é que tá Sim, chegando aqui. perguntas, né? Porque isso daqui é uma grande oportunidade que a gente tem de interação, né? Então eu já vou Exatamente. aproveitar, já vou mandar beijo para o Ale, já vou mandar beijo para a Gabriela, que eu já estou vendo aqui. Mas isso que você disse é muito importante a gente parar para pensar, porque quando você descobre que você está com uma doença muito, né? Seja lá qual a palavra que você quiser dar, eu, no meu caso, tive câncer, a pessoa Uhum. só foca no porquê, É. foca no negativo, foca na cobrança, porque aí ela passa a cobrar a si mesma e a cobrar os outros e a cobrar Deus e a pessoa é um momento, você passou pela mesma coisa, você sabe o que é. É um momento que a Uhum. tua cabeça gira sem parar. Eu, pelo menos Uhum. comigo foi assim, né? Eu Você tinha fica sem 24 chão assim anos, na hora, né? você perde o chão, Você totalmente. perde o Totalmente você chão. perde o chão. Principalmente porque, no meu caso, eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu tinha 24 anos, e eu me casei no mesmo mês da formatura, aquelas coisas que a gente faz, né? Então, assim, Uhum. praticamente a gente voltou da lua de mel, e eu descobri que eu estava com câncer, com 24 anos de idade. Então, nunca, jamais na minha cabeça eu imaginaria ter uma doença grave, primeiro aí, isso, e segundo com essa idade. Uhum. Porque não é que você tem que ficar focando numa doença ou imaginando, ai, porque se eu tiver, ai, porque isso, porque aquilo. Não. Mas assim, você nunca se vê doente. Você só se entende doente quando você fica doente, né? Então, Exato. naquele momento, eu realmente fiquei sem chão, eu fiquei muito perdida, fiquei sem saber. Sério, foi um choque, né? Aquele choque enorme. E aí, como eu sou muito prática, eu já fui para o outro lado. Tá, o que tem que fazer? Vamos lá. Como é que vai ser?
que tem que acontecer. Então, eu fiz uma transição muito rápida do choque para a ação. Num certo momento, deu certo. Foi muito bom, porque eu levei todo o tratamento, que não é fácil. Eu passei por 2 cirurgias, depois eu passei pela radioterapia, que é iodoterapia, né? Você teve um carcinoma na Eu tireoide? tive carcinoma da tireoide, é verdade, esqueci de dizer. Aí teve que tirar toda a glândula. Sim, sim. Foi Uhum. tireoidectomia total. E depois ainda tive mais uma... Apareceu mais um outro nódulo aqui, mesmo depois da tireoidectomia. Então eu precisei passar por mais uma cirurgia, que na patologia não deu nada, mas naquele momento, né? Tudo Uhum. é muito, né? Então, assim, esse foco que eu tive de descobrir que eu estou doente, eu tenho 24 anos, eu acabei de me formar, eu acabei de me casar, o meu marido tinha sido transferido para a gente morar em outro país. E aquilo tudo aconteceu de uma vez. Então, eu acho que a minha cabeça foi mais para esse lado, vamos resolver. Isso aqui vai ter solução, vamos resolver. Então, tudo Uhum. bem. Até então, foi ótimo essa minha praticidade, né? Tive uma rede de apoio fenomenal, minha família inteira foi incrível, me ajudou muito. E nova, né, Elis? Nova. Eu tava Uhum. assim, Nossa, né? Aquela coisa descobrindo, né, assim, as coisas. exatamente, né? E o meu foco Uhum. até então era me formar. Então, assim, hoje eu consigo entender que eu queria ir embora de qualquer jeito, porque ele já tinha ido embora, né? Mais ou menos como se fosse, eu estou deixando tudo isso que aconteceu e vou começar uma vida nova. E eu posso te dizer Uhum. que foi realmente isso que aconteceu. Naquele momento, o fato de eu ter passado pelas cirurgias, passado pelo tratamento e ir embora, foi um presente. Eu sempre falo, eu considero que eu recebi um presente da vida de, primeiro, ter passado por tudo isso e ter recomeçado, digamos assim, fora de todo esse ambiente que me fez adoecer. Só que hoje eu entendo, e há um bom tempo eu entendo e percebo que essa doença foi... Eu criei a própria doença, Uhum. né? Uhum. Eu criei essa doença. Você Então, chegou a a essa partir conclusão depois de quanto tempo, assim, Selma? não demorou muito. Não Não demorou demorou muito. muito. Não, Uhum. foi coisa assim de passar desse encantamento de que eu estou num outro lugar, num outro país, uma outra cultura, que eu amei de verdade, eu sou apaixonada. Morei, fiquei feliz da Você vida não morava, aprendendo outra língua. Oi? não morava no Brasil na época do diagnóstico. Você não estava Não, morando não, no Brasil. morava. Ah, Quando eu morava. recebi o Tá. diagnóstico, foi logo após o meu casamento, minha formatura, e o Uhum. meu marido foi transferido naquele momento. Então, Ah, todo o entendi. tratamento foi feito aqui, cirurgia, tratamento, e ele foi embora antes de mim. Então, depois eu fui. Mas aí, a partir do Entendi. momento que eu saí daqui, a partir do momento que eu me desloquei né, dessa situação, que eu Uhum. consegui começar a avaliar as coisas. E aí Ah, entra no tema da sua live, né? Isso mudou completamente a minha vida. Porque enquanto eu estava nesse modo, eu não neguei, né? Óbvio, também nem tinha uhum. como negar que eu estava doente. Sim, Então eu sim. não neguei isso, mas eu levei de uma forma muito prática, muito, vamos resolver. Isso aqui eu vou ser operada, eu vou ficar boa, vou fazer os tratamentos que tiver que fazer, e acabou. Muito mental, né? Muito aqui, Muito aqui, aqui, deu. racional. Entendeu? Uhum. Aconteceu, então qual é a solução? Foi assim que eu agi Uhum. naquele momento. Mas a partir do momento que eu estava fora daqui, longe de todo mundo, numa época que não tinha nem internet, né? Que ligar era pegar uma moedona, assim que eu morei na Alemanha, né? Era uma moedona assim, grandona, que a gente ligava com aquela moeda, acabou o valor, acabou, porque era, oi, tudo bem, tudo bom, tudo bem, acabou. Era outro mundo, né? E eu tive Uhum. muito tempo para refletir, eu tive muito tempo para pensar e para começar a compreender o que tinha acontecido. E isso foi, como eu falo, para mim foi um grande presente. Eu ter ido morar em outro país, eu ter sido tirada disso. Para mim isso foi um grande Uhum. presente. Eu saí Uhum. da situação toda que
Eu criei para mim mesma, não tenho culpa para ninguém, porque ninguém tem culpa. Eu criei essa situação e aquilo aconteceu e eu pude sair e olhar de fora. E quando eu olhei de fora, eu entendi o presente que eu estava recebendo, que era, começa tudo de novo. Zera isso aí, Uhum. zera. Pega essa Uhum. experiência. Claro que com 25, 26, eu não tinha essa total clareza que eu tenho hoje. Mas Sim, aquilo já foi um momento desse tipo de reflexão, sabe? Esse tipo de... Eu um nunca me restart, questionei, assim. Elis, por que isso aconteceu comigo? Eu nunca me questionei. Uhum. Uhum. Porque Uhum. eu sempre levei para esse lado de aconteceu por alguma coisa você Sim, precisava ver. que Alguma é o coisa para você que está precisava entender. acontecendo, né? Você Eu muda a nunca entrei pergunta. nesse questionamento de, oh meu Deus, por quê? Primeiro, porque eu tive a, a, a graça, a dádiva de descobrir no início. Uhum. Eu tive a oportunidade de ter um dos melhores tratamentos que podiam ter, sabe? Os médicos certos apareceram na hora certa, porque, óbvio, quando você descobre que você está com câncer, você sai procurando. E os Sim, médicos sim. certos apareceram na minha vida. E isso tudo aconteceu de uma forma muito, posso até dizer, leve. Apesar de tudo que a gente Uhum. passa no tratamento de câncer, eu posso até dizer que foi de uma forma leve, porque eu tive muito apoio, eu tive muita ajuda, e essa oportunidade que eu tive de olhar para a minha própria vida de fora foi um presente incrível. E ali eu percebi quanta coisa eu estava já com, mesmo que com 24 anos de idade, eu estava no automático, eu, Uhum. eu levava as coisas de uma forma muito prática, exatamente como eu levei a doença, mas era uma praticidade até, sabe, não me fazia, não sei, né? Mas assim, Uhum. esse momento foi muito importante para mim, foi muito importante, porque eu tive a oportunidade de olhar para mim mesma, que era uma coisa que eu não fazia. Eu nunca fui Uhum. muito de dar atenção a... Não vou dizer que eu não dava atenção a sentimentos, mas sabe quando você acha, ai, que frescura, Uhum. Que ai, sabe? bobagem. É Uhum. bobagem isso aí, Sendo vamos, que a vamos gente ser é o tempo prático, vamos todo, né, resolver. movido. A gente é o tempo todo movida por sentimentos e não valoriza da forma que deveria ser, né? Exatamente. Quando eu Tudo que a consegui gente faz. olhar para mim e entender isso, foi, nossa, mas foi assim, sabe quando te abre o céu, assim, abriu. Eu falei, peraí, eu estava agindo da forma errada, eu estava me tornando uma pessoa que eu não queria me tornar. Então, por isso que eu também Uhum. acho que ter acontecido isso comigo tão cedo, porque é óbvio que é cedo, 24 anos de idade, Muito cedo. É. foi um presente para mim. Eu sou muito agradecida. Eu sou muito agradecida por ter passado por isso, por ter tido a oportunidade de me curar e Uhum. por conseguir entender que o caminho que eu estava indo não era aquele caminho. Não era o caminho que eu um dia imaginei para mim, de ser essa pessoa cética, de ser essa pessoa prática, de ser essa pessoa de, ai, chorar é frescura, sabe? Eu não sou assim. E isso me mostrou claramente com um socão na cara, né? De, olha, você está indo para esse caminho. Então eu posso dizer sim que a minha vida mudou completamente depois disso. Mudou completamente, porque eu tive a chance de começar a me olhar e me entender diferente através da doença. Uhum. Bem como falo, né, que a doença é um mensageiro, né, de uma coisa que tá ali na superfície, tu não quer olhar, tu não quer ver, aí vem a doença pra, uau, agora tu vai olhar. E assim, eu posso até te dizer, porque eu tô aqui em São Paulo, né? E eu fiz o tratamento de radioterapia num centro aqui da Santa Casa de São Paulo, e aí você convive com muita gente, muita Uhum. gente. E eu conheci muitas pessoas naquele momento, né, que você está fazendo seus exames, que você está fazendo isso tudo aquilo. Eu conheci muita gente que continuava na negação no sentido de alguém tem que ser culpado. Alguém tem que ser culpado. Alguém tem que ser culpado e alguém vai ter que resolver pra mim.
né? Exatamente, entendeu? Eu Isso sou a não é meu. vítima, isso não é meu. Exatamente. O vitimismo. Aconteceu comigo. Eu é que Uhum, estou aqui sofrendo. Claro que é. Mas, sabe assim, aquele véu na frente dos seus olhos, né? E naquele momento, isso também serviu de lição, porque enquanto você está naquela sala de espera, conversando, e lógico, todo mundo, naquele momento que a gente precisa falar, eu não sei se você passou por isso, mas eu precisava falar. Eu precisava sim. falar, eu contava para todo mundo, e eu queria alertar as pessoas, não descuida da sua saúde, olha o que pode acontecer. Eu entrei meio numa cruzada, sabe? De não toma remédio Uhum. sem saber o que você está tomando, enfim. Ainda falo isso, mas não querendo catequizar ninguém. Mas as pessoas querem conversar nessa situação. Você quer fazer uma troca, você precisa de um. Você precisa, né, que alguém Você entenda o que você precisa está falando, tirar né? aquilo, né? Colocar para fora, né? Desabafar, E ali eu vi compartilhar a muita sua dor, gente. né? Dividir, né? Dividir, se Dividir. precisa, porque, assim, as pessoas que convivem com você, elas estão sentindo junto com você, elas estão vendo. Mas quando você encontra alguém que está no mesmo, No no mesmo, mesmo lugarzinho que você, aquilo conecta muito, né? Então você sim. precisa conversar. E eu conversei com várias pessoas ali, várias idades, e eu sou a vítima, eu sou uma coitada, eu não merecia isso. Porque Eu. é. E aí, assim, na época eu percebi, mas não percebi muito isso. Hoje eu consigo, né, lembrando das. E assim, óbvio, a gente continua em tratamento a vida inteira, né? Você recebe a alta oncológica, mas você está sempre fazendo os seus exames, a gente está sempre acompanhando. Então, você continua tendo um certo convívio com pessoas que ou Sim. passaram por isso ou estão passando agora, e você pode até ter uma A palavra para. própria dependência do remédio, né? Você deve ter que tomar Sim, o levotiroxina o, todos os dias, exatamente, né? todos os dias. A E a gente tem. dependência química também, né? A gente Exatamente. E tem. sem isso a gente já era, né? A gente precisa É, dessa medicação para poder estar viva, né? Então, assim, uhum, são situações que eu acho que ajudam muito você a conseguir, quando você para se tirar desse lugar de vítima, né? Porque enquanto você fica nesse lugar, a coitada de mim, você é enfermeira, você sabe, né? Enquanto a pessoa uhum. não consegue, primeiro, absorver o que aconteceu com ela, que eu acho que isso é um. Você precisa absorver. Você precisa de um Uma tempo para você. autorresponsabilidade, né? E aí você Ok. entende, você começa a ver o que, que é, o que, que não é. E assim, eu ainda considero, eles, que a gente, eu, né, graças a Deus recebi o alta, continuo em tratamento no sentido de acompanhamento, e como você falou, os exames, lá, mas mesmo assim você toma um baque de vez em quando. Por mais certa que você Uhum, esteja, você toma um baque. E isso aconteceu comigo em 2010, porque uhum. eu fiquei doente em 91, né? Passei pela cirurgia, a iodoterapia, e aí, nesse tempo todo que a gente faz aquele exame pesquisa de corpo inteiro, e no nosso caso, que é tireoide, né? Pode ser qualquer outro Sim. tipo de. Mas você faz todos esses exames para continuar fazendo acompanhamento, e nesse ponto eu sou super. Não tem essa. O médico falou tal data, eu tô lá, entendeu? Porque eu quero estar bem, né? Então, por que eu vou relaxar do tratamento, né? E aí, em 2010, o meu TSH, sei lá, um dos medidores começou a aumentar. Uhum, Aumentar, uhum, aumentar, uhum. aumentar, aumentar. Acho que é o TSH, né? É, o TSH aqui. TSH. Começou a aumentar, mas ele começou a aumentar desembestadamente. Até 2009 estava tudo bem. Em 2010 ele começou. E aí, não, foi Disparar. 2009. Não, foi 2010. Começou a subir, Uhum, e aí você faz acompanhamento, e aquilo subindo, e aquele valor subindo. E esse valor, no caso da tireoide, ele mostra que você ainda tem células da tireoide em algum lugar do seu corpo, uhum, né? uhum. E se ele está aumentando, é porque elas podem estar ativas. Ou seja, isso daí pode estar em algum lugar que pode virar um outro câncer. Um Vamos câncer. simplificar, né? E Uhum. aí, o que aconteceu? Eu fiz não sei quantos pesquisa de corpo inteiro, fiz PET scans, os exames mais
tinham... Ai, tá passando uma moto barulhenta aqui, você me desculpa. Os exames mais, assim, complexos que existem para você poder detectar. Por quê? Porque não aparecia essa célula. Não aparecia. Então, o médico falou assim, Aonde que estava? você tem célula de tireoide ativa no seu corpo, mas a gente não sabe onde está. Então, nós vamos ter que fazer uma nova dose de iodoterapia. Aquilo foi, nossa, foi uma facada para mim. Porque eu estava tão certa de que, beleza, eu tô ótima, eu tô curada, eu tô bem, e eu vou, né? Eu faço meus exames, eu tomo meus remédios tudo certinho. E quando ele me falou, você vai ter que fazer uma nova dose, nossa, aquilo foi... Talvez tenha me derrubado mais do que lá Do atrás. que a primeira vez. Eu fiquei muito abalada, muito abalada. E eu, de novo, né? Eu falei, peraí, Vamos lá. calma, né? Vamos lá. E aí, assim, para quem não conhece esse tratamento para câncer de tireoide, você tem que tomar uma dose calculada de iodo radioativado, que é o que ativa, né? O que, vamos dizer, dá a liga, né, com a tireoide. E aquilo, como é uma dose muito alta de radiação, você tem que ficar absolutamente isolado. Você não pode ter convívio com absolutamente ninguém. E eu já tinha passado por isso, né? Você toma a dose e você sabe... Você fez iodo também, Elis? Não precisei fazer. Você não precisou? Então, você toma a dose de iodo, né? E você tem que ficar numa área especial do hospital, que é tudo isolado, a parede do quarto é larga desse jeito, de chumbo. E aí você é um emanador de radioatividade. Você está emanando radioatividade. Então, você tem que ficar absolutamente isolado. Só que, quando isso aconteceu na segunda vez, eu já tinha o recurso maravilhoso que eu tenho hoje, que é o scrapbook. Eu comecei a fazer scrapbook em 2006. E então, não sei se alguém não conhece, né? É uma arte que a gente usa fotos e através de elementos e materiais especiais você vai registrando a sua vida. Eu deixei um álbum aqui para mostrar. Se você que quiser, eu mostro legal. um pouquinho, só para Você fez durante a sua internação. Ó, essa aqui é a idade que eu fiquei doente. Essa aqui é a idade que eu fiquei doente. Então, Você tinha assim, 24 anos, né? o que é? 24 anos. Aqui era a foto no último ano da faculdade. Então, o que a gente faz no Scrap? Você tem as suas fotos e, através de elementos, através de materiais específicos, papéis especiais, você conta as suas histórias. Você registra as suas histórias, os teus sentimentos, o que você quer deixar guardado. Então, isso tudo é uma arte, né? Manual, mas que você trabalha com elementos, com papéis e principalmente as suas histórias. Muita criatividade. E, ó, isso aqui sou eu lá na Alemanha, olha. A idade da Que pessoa. linda! Então, assim, e você guarda as suas histórias, você conta o que você tem para contar, você expressa seus sentimentos através dessa arte. E aí, quando comigo, lá em 2012, que foi a decisão que 2010 até 2012 foi vamos fazer, não vamos fazer, muda a medicação e faz exames. Foram 2 anos nessa de o que a gente vai fazer, né? E quando ele falou, você vai fazer novamente mais uma dose de iodo, iodoterapia, eu falei assim, beleza, eu vou fazer, mas eu vou registrar isso. Eu vou guardar isso. E aí eu fiz um álbum sobre o meu tratamento pela segunda vez. Então, assim, eu fiz um álbum como se fosse uma ficha médica, sabe? Assim. Sim. Eu contei toda essa história de novo. Eu vou ficar mais para trás aqui. Que legal! Eu contei toda essa história de novo. Eu registrei todos os meus exames. Eu registrei como é que foi o tratamento, a minha internação. Como é que era? Olha, isso daqui é um aparato de chumbo, a porta de chumbo, as paredes são de chumbo e a enfermagem fica para trás aqui. Porque você é uma bombinha atômica. Sim. Você está emanando radioatividade.
Então, eu registrei toda essa história aqui, né, de quando eu estava no hospital e depois que você recebe alta do hospital, você ainda tem que ficar isolado em casa, você ainda tem um período de isolamento dentro de casa. E aí eu registrei isso aqui também, eu em casa. Tem mais, aí, lógico, cada pessoa tem um prazo, né? Uma quantidade de dias, né? Eu fiquei 5 dias no hospital e 7 dias em casa, fechada no 5 quarto. dias no 5 hospital, dias completamente totalmente, isolada. totalmente. Só entrava a E mais, enfermagem com aquela roupa de chumbo, né? sim. E para medir a E, sua pressão, tirar a sua temperatura, porque a gente tem febre, você incha aqui nos gânglios, né? Você fica... É ruim, né? É ruim, né? No tratamento, você fica com bem dor, você interessante fica... você contar, Selma, porque tem uma pessoa aqui na live assistindo que vai se submeter a iodo agora, em Então, final se você de... quiser conversar comigo, se você quiser me mandar mensagem... Porque assim, sabe, Elis, eu nunca tive problema em falar sobre isso. Eu, pelo contrário, eu sempre fico muito agradecida por uma oportunidade como essa que você está me dando, exatamente para desmistificar muita coisa. Esse segundo Isso. tratamento que eu fiz foi em 2013. Nós já estamos em 21. De repente, já a coisa já é muito mais simplificada, muito Já mais fácil. avançou. Mas Uhum. mesmo lá, quando eu fiz em 91, porque em 91 eu passei pelo mesmo processo. E E nessa foi o segunda mesmo tempo vez, também. Em 91 foi o mesmo tempo. foi, mesmo Uhum. tempo. Só que dessa Sim. vez, em 2013, foi dezembro de 2012, eu acho. Eu tomei uma dose muito forte. Foi assim, a descrição da médica, né, de medicina nuclear, o que ela me disse foi: eu vou te dar o suficiente para não destruir a sua medula. Aí você fica assim, ai, ai, ai. Uau. Foi uma dose super forte, mas a Arina, a Dani, oi Dani. Então, assim, é uma coisa que assusta, assusta. Sim. É uma coisa que a gente fica com medo, fica. Você fica entristecida, você fica. Mas eu preferi, eu escolhi, e eu sou agradecida por ter tido a chance de tudo isso acontecer de uma forma branda, digamos assim, mas eu escolhi eles levar pelo sentido de que tudo que está acontecendo comigo é para eu me curar. Tem um porquê. Uhum. Eu posso ajudar as pessoas a partir da minha experiência. Por isso que eu nunca tive, primeiro, vergonha. Tem gente que tem vergonha de dizer que teve câncer. Tem vergonha, tem medo, Tem né? Acha que as medo, pessoas vão olhar estigma. diferente, Porque você estigma. já deve ter ouvido, eu já ouvi também, uma vez com câncer, sempre com câncer, hein? Uhum, uhum. Então, por isso que eu sou super regrada nos meus exames. Eu não quero ter câncer novamente. Além do que, o câncer que eu tive, por vários fatores naquele momento, eu sei que eu permiti que ele acontecesse. Eu dei essa permissão para ele acontecer na minha vida. E aí, a partir dali, eu decidi que ele ia ser uma lição para mim. Tanto que, quando eu ainda vou nessa médica, né, que é a mesma médica, que ela é uma pessoa incrível, assim, e é que faz essa parte de medicina nuclear. E eu só vou quando eles mandam, porque ela fala para mim, você não precisa vir, você só vem se a gente achar que tem alguma coisa. E eu, depois disso daqui tudo, né, e eu tenho contato com ela ainda, assim, e ela fala para Ai, mim, que eu adoro legal. conversar com você. Eu adoro conversar com você, porque você faz 30 anos que você teve câncer. Uhum. Seu exemplo vivo, né? De superação, de cura, né? De Entendeu? Então, autocura. assim, eu encaro dessa forma. Eu respeito muito o que aconteceu, respeito demais. Nunca vou Uhum. subestimar, eu nunca mais vou ter câncer. Eu não quero Uhum. mais ter câncer, mas eu não vou Uhum. subestimar nada disso. Porque até então, eu vou te dizer que depois da segunda dose de iodoterapia, eu fiz mais 2 exames, que é aquele que investiga o seu corpo inteiro, e ainda não achamos essa célula. Não achamos. Uhum. Só que, o que eles me disseram? Enquanto seus exames estão em ordem,
essa célula está quieta, ela pode estar na ponta do seu dedão, mas ela está quieta. Sim. Então, eu considero assim, deixa ela quieta lá, dormindo. Então, aí o que eu faço? Eu respeito as recomendações, por exemplo, eu sou proibida de Exato. fazer drenagem linfática, porque naquela massagem você pode estar ativando Pode alguma ativar as coisa que células. e ela pode começar a circular. Então, eu respeito isso, respeito a orientação que eu recebo e respeito a minha própria vida, por toda essa história que eu já vivi com relação a isso. Então, eu acho que a postura que você toma, a sua amiga que vai passar pela iodo, se ela quiser conversar comigo, eu converso numa boa, assim, e conto cada detalhe de como foi para mim, porque cada experiência é uma experiência. Mas eu vou te dizer que eu achava engraçado, o pessoal da enfermagem chegava todo paramentado, eu falava, e aí, Robocop, sabe? Vamos levar um pouco, fazer a coisa ficar um pouco Um mais pouquinho mais leve. leve. A gente estava falando ali de levar mais na esportiva, né? Mas não é uma coisa de diminuir a doença, a gravidade da doença. É mais para tornar o processo mais leve, né? O É caminhar mais respeitar leve. tudo isso. Respeitar. Eu tenho muito respeito. Tenho muito respeito pela história, pela minha história. Mas eu acho que quando você consegue entender que aquilo pode ser um pouco mais leve, fica muito mais fácil. Fica mais fácil. Então, é claro que eu fiquei com um medo enorme quando falaram você vai ter que tomar iodo radioativado e você vai ter que ficar isolada, não sei o quê. Claro que eu fiquei com medo. É que é tudo Mas muito depois você novo, né? fala, tudo, claro, claro, né? Claro. E a Eu gente não estou tem a tendência de desmerecendo o ter medo esse de medo, ninguém, né, do desconhecido. Mas tudo que é desconhecido gera medo, ainda mais uma coisa que te deixa tão vulnerável, ainda mais numa né? Porque situação com uma dessa. doença você fica Sim, totalmente sim. vulnerável. E passar por um processo que você não conhece, então é a vulnerabilidade junto com o medo. Por isso que essas lives são Sim. muito nesse sentido, assim, de E de... trazer experiências, né? Experiências, por exemplo, essa minha amiga que está assistindo, eu tenho certeza que ela vai se fortalecer com a sua história. Ela vai ver, poxa, ela passou por isso 30 anos Que bom, atrás, eu ela repetiu o espero. processo e ela está aqui, né? 30 anos atrás. Trazendo essa força, né, essa transformação. E me Por isso que eu dizendo que a fiquei muito doença veio para me honrada quando ajudar. você veio. Eu fiquei muito Né? honrada pelo seu convite e eu falei isso para você. Eu acho que o que você está fazendo é incrível, Elis. É incrível. Porque você ouvir as histórias das outras pessoas e como elas encararam, cada um leva de um jeito, cada um entende de uma forma. E como a gente estava falando, tem gente que fica no vitimismo e eu não estou culpando Exato. de forma alguma, eu não estou julgando ninguém, ninguém. Eu só Sim, percebi sim. que se aquelas pessoas que eu conversei tivessem entendido que aquilo tem um porquê, eu acho que para elas teria sido mais fácil. Infelizmente, eu não tenho contato, são pessoas que eu conheci no consultório, na clínica, né, que a gente tratou na Sim, época, sim, era na Santa Casa de São sim. Paulo. Mas assim, cada um tem uma vivência, cada um tem uma história, cada um tem uma experiência. Eu preferi levar para esse lado de muito agradecimento, não só pelas pessoas que me apoiaram, pela minha família, pelos médicos incríveis que apareceram no meu caminho, porque nessa hora você só pode agradecer, porque quem que tem um oncologista? Ninguém tem, você só vai atrás de um oncologista quando você Quando você precisa. precisa. Então, É assim, verdade. apareceram as pessoas certas na minha vida que puderam me dar essa oportunidade de me curar, de ficar fortalecida não só fisicamente, mas eu consegui perceber que aquilo não aconteceu à toa. Não aconteceu à toa e que eu tinha que entender qual era a mensagem que aquilo me trouxe. Então, durante todo esse período, né, mesmo logo depois do diagnóstico e das primeiras cirurgias e dos primeiros tratamentos, eu sempre pensei isso. Por que isso aconteceu? Não é culpa de ninguém, mas aconteceu e tem um porquê disso ter acontecido. Então ali eu comecei a fazer as minhas buscas, a minha visão da compreensão
que eu tinha daquilo. Não fui perguntar, mãe, por que você acha que aconteceu? Pai, por que você perguntou, meu marido, por que você acha que... Não, o porquê era só para mim. E O hoje que eu sei eu acho? claramente. Eu sei Para claramente quê? por que isso aconteceu. E quando eu entendi que aquilo aconteceu para eu não ir para o caminho que eu não queria ser, que eu não... Eu estava indo para ser aquela pessoa que só pensa em trabalhar, e aquela pessoa que não vê mais nada, e Igual. aquela pessoa que, sabe, o mundo no automático, Corre e contra o vamos, vamos, tempo, vamos. contra tudo, contra todos. E não é essa pessoa que eu queria ser, desde que eu me entendo por gente. Quando eu entendi que eu estava indo para esse caminho, e que isso aconteceu agora, naquele momento que me fez ver, me deu, sabe, quando tu pega no ombro, chacoalha assim, é assim que eu levei por esse lado. Por isso eu dou muito valor para o que você está fazendo. Eu acho que outro dia eu assisti a outra live com a outra moça, mas infelizmente Ah, eu não pude sim, ver toda. É a anterior, sim. que ela estava... A última live que você fez, né? Eu não pude Sim, ver sobre inteira, a... infelizmente. Com a Thaisa, sobre a esclerose Isso, sistêmica. isso. Achei Uhum. incrível também o testemunho dela. Porque eu acho que esse tipo de troca e falta, isso faz muita diferença quando você está dentro desse processo. Faz muita diferença. Você ouvir alguém que passou por isso e a pessoa te falar, olha, vai doer, vai ser difícil, Uhum. mas você Uhum. tem toda a condição de passar por isso. Você é forte, a gente precisa ouvir essas coisas, a gente Você dá precisa ter um ombro conta. ali, uma mão no seu ombro. Você precisa. E nesse momento, você conseguir ter esse tipo de pessoa que passou pela experiência que você passou, que você vai passar, é muito importante. Por isso, assim, eu te Uhum. dou todos os parabéns que eu possa dar, porque eu acho incrível o que você está fazendo. Quando você colocou lá e eu li, eu falei, mas é na hora que, se ela quiser, eu falo, porque... E quando a gente descobre que teve quase que a mesma doença, pelo amor de Deus, né? Sim, sim. É que eu acredito que nada é melhor que exemplos, né? Uma história de uma pessoa que passou, superou. Então, você sempre pode aprender, né? No sentido de Com a experiência do compartilhar esse outro. conhecimento, compartilhar esse insight que a pessoa teve, essa luz, né? Essa mudança de paradigma, no sentido de que por que está acontecendo e não para que está acontecendo, o que essa É, doença quer me trazer, né? Porque a gente, assim como a gente adoece o corpo, a gente também tem todo o poder de curar o corpo. Só que para curar exatamente. tem que ter essa consciência que eu posso me curar, né? Óbvio que os Assim como, médicos sabe são uma coisa que indispensáveis. eu sempre gostei de falar? Assim como eu fiz, eu posso desfazer. Eu sempre falei Exatamente. isso. Assim como eu criei, que eu sou Eu uma posso, co-criadora e eu co-crio todo o exatamente, tempo, né? Todo tempo exatamente. eu estou emanando energia, né? As pessoas falam assim, independente se você acredita nessa coisa de emanar energia ou não, isso funciona. É a mesma coisa da lei da gravidade. Se eu acredito ou não, Claro, ela está agindo o tempo todo. Então, exatamente. se eu estou vibrando sempre energia, essa energia é capaz de estar intoxicando também as minhas células, né? Tá intoxicando meu corpo. E no momento que opa, peraí, não estou vibrando legal, vamos mudar essa vibração, vamos mudar essa frequência, né? Porque a doença vem para te mostrar isso, o que você está fazendo Sim. não está legal. Por isso que eu te Acorda. digo que eu sou muito grata por ter tido a oportunidade. A moto de novo, Alice. Dá para você ouvir? Vai com moto, vai com a Ela internet tá subindo e travando, descendo a mas vamos rua. embora. Até me fez perder o pensamento. Mas, assim, eu sempre pensei isso, assim. Da mesma forma que eu permiti que isso acontecesse, isso tem um porquê. Isso tem um Sim, porquê. E eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de ter me curado. Isso é uma coisa que eu vou ser sempre grata, né? A mudança cabe em cada um de nós, exatamente, é responsabilidade. verdade. Porque assim, eu sou super grata por ter tido os médicos certos na hora certa, os tratamentos certos que eram possíveis há 30 anos atrás, que não são muito diferentes dos de hoje, que meu médico estava me explicando. E até ele falou, o câncer que você teve é muito estudado.
Isso é uma maravilha, é uma dádiva você ter uma doença que tem muito estudo, né? Esteja a serviço, né, do conhecimento Exatamente. também, Então, né? assim, Você vê. eu sou muito grata por todas as pessoas que passaram pela minha vida naquele momento e que continuam passando com relação ao meu tratamento. Os médicos que eu ainda tenho hoje, que me acompanham e que falam, ó, tá ótimo aqui, isso aqui você precisa melhorar, isso aqui não é. Mas cada vez que eu vou no cirurgião de cabeça e pescoço, no endocrinologista, e ele fala, tá ótimo, gente, é um presente isso. São 30 É uma anos. bênção, né? É É um uma bênção. Eu bálsamo. sou extremamente grata. E dentro dessa gratidão, eu sempre penso isso. Eu permiti que isso acontecesse naquele momento. Hoje eu já não sou mais aquela pessoa, com toda certeza, né? Já faz tempo que eu não sou. Mas cada dia que passa, eu consigo perceber mais coisas que eu preciso mudar e que vieram dali. Vieram dali. Cada vez que eu lembro disso, né, da doença, ou que eu converso sobre ela, ou que eu revejo, porque é o que eu sempre falo, né? Eu faço os álbuns e eu revejo, sempre revejo meus álbuns e releio e dou uma olhada, porque você consegue avaliar em quanta coisa você mudou, como você pensava e você pensa agora. E eu sempre coloco a doença nesses meus pensamentos. Então, assim, mas eu coloco com gratidão, Elis, porque isso me permitiu ser quem eu sou hoje. Essa é a minha maior Isso gratidão. que te trouxe até aqui, né? E eu quero Que ir longe. maravilha. Eu não quero Que mais doença. lindo. Então, assim, eu acho que lógico que na hora é muito difícil você ter essa consciência. A sua amiga que vai passar por tudo isso é super compreensível, ela tem mais é que ter um ombro amigo, ela precisa chorar e botar para fora, faz parte do processo. Você não pode negar isso. Não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Isso aí vai estourar lá na frente. Não Aceita. faça É. isso. Não Chora tudo que adianta, você né? tem Não que adianta chorar. negar. É. Fala tudo que você tem que falar. Como eu sou da turma do caderno e do papel, eu sempre falo, escreve, Coloca no escreve. papel. Coloca tudo isso para fora, tira de dentro de você, porque isso faz parte desse processo de limpeza. Você vai passar por esse momento difícil, mas você vai cada dia perceber que você é mais forte, que você consegue, que você tem apoio, que você, sabe? Isso daí eu acho que é fundamental. Você sentir aquilo naquele momento, mas não leva isso para sua vida inteira. Não leva. Entenda como uma lição aprendida e o que eu posso melhorar e o que eu posso trazer disso. Por isso que eu revejo meus álbuns, por isso que eu falo sobre isso, por isso que eu tento sempre, né, uma oportunidade como essa que você está me dando, mas cuida de você em todos os sentidos. É assim que eu enxergo. Eu vejo muito assim a doença, né, Selma, como uma transformação, uma metamorfose mesmo. Costumo comparar a metamorfose da borboleta, né? Quando você tem o diagnóstico, parece que você está ali no casulo, né? É aquela angústia, aquele medo. E E você quando quer você sozinha, né? Você quer absorver aquilo se fechada. propõe a entrar nesse fluxo de transformação, de renovação, até que a Arina colocou, você vai se transformando ali dentro daquele casulo, você vai se transformando. Quando chega num pico, você sai, né? Que é Abre as a asas, cura. sim. Você É uma abre as metáfora muito asas, você legal. vai, né, para sua transformação. E a tireoide, ela lembra uma borboleta. Não sei se É? você já fez essa associação, mas Oh, ela é essa borboleta, né? Então ela que e eu sou muito grata porque ela que despertou a gente, né, para isso sim, tudo, para todo esse sim. mecanismo de mudança, de transformação. Então, ver as doenças como uma metamorfose, né? E ter a certeza que no final, se você se propor a passar pelo processo, você vai sair, né? Muito Vitoriosa. melhor do que você começou, Sim, né? sim. E muito mais fortalecida. Muito mais Exatamente. fortalecida. Pode não sair com a Porque cura você física, consegue. mas É uma. com a Não, pode cura falar, da desculpa. alma, né? Você sair com a sua alma curada. E o físico, Sim. ou como E eu consequência, você enxergo vai dar também conta. como a certeza da força que a gente tem dentro da gente. Porque quando isso Perfeito. acontece, você fica enfraquecida. É como você falou Sim. do casulo, eu achei perfeita essa metáfora. Você fica no Uhum. casulo e você. Eu passei por isso também, você deve ter passado. Por mais que as pessoas queiram te apoiar, te ajudar,
naquele primeiro instante do diagnóstico, da confirmação, você se sente muito sozinha. Você se sente, você pode ter todo o apoio do mundo, mas você não consegue enxergar. Então, assim, eu acho que isso também faz parte do processo. Deixe isso acontecer. As pessoas à sua volta, respeitar esse teu momento. Não fica assim. Não, mas isso não é nada, vai passar, vai curar. Deixa, pior coisa que eu acho ouvir, né? Sentir, deixa a Deixa a pessoa sentir. deixa ela chorar, deixa ela brigar, falar o que extravasar, quiser. Se revoltar, faz parte. Se revoltar, né? mas assim, negar desde que também. você consiga entender que é aquele momento, passa por isso naquele momento. Não leva esse momento para frente. Não leva isso para depois. Você conseguiu extravasar e falar e xingar e blá, blá, blá. Me deixa, quero ficar sozinha. Mas respira fundo e fala assim, olha, agora, vamos lá, é diferente. O que eu vou fazer? Como que vai ser? Tenha a curiosidade de entender seu tratamento, que ajuda muito também com medo. Hoje tem o Google. Na minha época não tinha Google. Não sei quando você teve. É verdade. Não tinha Google, não tinha nada, não tinha nada. Então, assim, hoje, lógico, não vai enlouquecer pesquisando no Google, né? Mas entenda o processo, pergunta para o seu médico o que vai acontecer, como que funciona. Que nem a iodoterapia. Eu li um monte de coisa do que o meu médico me deu para ler e ele me explicou direitinho. Ele me explicou como é que ia ser. Então, quando chegou a técnica de enfermagem, pessoal do INPE, né? Que é sabia INPE, tudo. acho que né? Com o troço radioativo lá. Eu sabia. Aquilo tudo me que deu um acontecer. alívio. Aquilo me deu um alívio porque ele já tinha me explicado. Então, assim, procure entender o que está acontecendo, o que vai acontecer, para você cuidar até do seu próprio medo. Isso vai te ajudar pra caramba, entendeu? E você entender que você tem força para passar por tudo isso, que você tem uma vida inteira para fazer um monte de coisas, em que idade acontecer. Essa a mensagem assim, bem importante que eu gosto de passar é assumir o nosso protagonismo, né? A nossa autorresponsabilidade pela nossa saúde. Óbvio que é importantíssimo você ter médicos bons, você ter medicamentos bons, mas você se conhecer e você ser participativo nesse processo. Né? Eu, como enfermeira, eu vejo muitas pessoas assim, você dá a medicação, a pessoa não sabe nem o que está tomando, sabe? Pula a medicação, a pessoa nem lembrou que tinha que tomar aquela... Então, assim, é fazer um movimento contrário. Mandou, eu fico louca. Eu conheci uma pessoa que... eu tomo remédio para tireoide. O que você teve? Não sei. Como assim, não sei? O médico falou que eu tinha um negócio, mas a minha amiga toma, ela me deu. Aí eu fiz um discurso, falei, você tem noção do que você está fazendo com a sua vida? Não tem. Isso não é ter autorresponsabilidade. É verdade. E isso é indispensável, assim, nesse processo, né, de transformação. Você olhar também para o tratamento, você olhar também para as questões emocionais, né, para as questões espirituais, como um todo. Porque a gente é um ser holístico, né, um ser integral. E ali, com o médico, você vai estar tratando especificamente a doença física. Então, buscar outros recursos, né, buscar esse acalento, né, esse equilíbrio. Na época eu fiz terapia, depois parei, mas já continuo fazendo. É muito importante. Você precisa ter essa troca. Eu acho que nesse momento, o mais importante é você ter uma troca e você saber que você vai conseguir enfrentar. Fechando uma hora de live. Então, Elis, muito obrigada. Eu queria te agradecer. Eu também. Desculpa que eu falo muito obrigada. Por estar trazendo aqui, né, sua experiência, seu conhecimento, essa lição, né, essa lição que a doença te mostrou, esse processo transformador que você viveu, né, tá expondo, porque para isso também tem que ter coragem, né? Muita gente não tem coragem de estar trazendo isso a público. E eu com essa história, que a minha história possa encaixar para alguém, entendeu? Faça sentido para alguém. Então, eu não tenho o menor problema em falar isso, pelo contrário, eu tenho orgulho e gratidão. Então, eu acho que a gente não pode guardar isso só com a gente, né? Para mim, é muito importante externar. Com certeza. É muito importante, porque eu espero que eu possa estar dando, pelo menos, alguma coisa que possa ser para alguém. E eu te agradeço demais, Elis, né? Mesmo com a internet fazendo essas coisas com a gente. Caindo, voltando. Mas deu tudo certo.
E a loucura que foi para chegar em casa, mas deu tudo certo. É, Muito e obrigada. fica a sequência, né? Se as pessoas que tiverem mais interesse quiserem se inscrever, quiserem me escrever. A Aline aqui está colocando parabéns pela experiência, Claro, eu estou linda. sempre aberta. Pode, Fica o nosso sim, contato, sim, pode né? falar No comigo, sentido que as escrever pessoas não estão depois. Eu sozinhas, acho não muito se importante sintam essa troca. sozinhas nesse momento, né? Não, Busquem ajuda, busquem apoio. Nós estamos aqui exatamente. nesse sentido de oferecer uma mão, né? Nem que seja um ouvido E para você vê, ouvir histórias. foi isso que nos uniu, né? Exatamente. São histórias de dor que a gente faz transformar, a gente pode transformar numa coisa boa, né? Então eu sou muito Com grata por certeza. ter lido o que Não você sofro. escreveu e por ter falado, se você quiser eu falo. E muito obrigada pela oportunidade, obrigada Aline, todo mundo que estava aqui e quem vai ver depois. E quem quiser Isso vai ficar pode gravado vir para conversar depois. comigo que eu espero que eu tenha algo mais para contribuir. Obrigada, viu, Elis? Muito obrigada, Selma. Eu Boa que noite a todos que agradeço. ficaram até o final. Gratidão, né, escutando Cai e essa volta, história. obrigada mesmo. Olha, as Obrigada pessoas pela bem companhia. resistentes ficar aqui até o final. Mas acho que a gente conseguiu passar a nossa mensagem da noite, Eu né, espero que Selma? sim, eu espero que sim. E quem, é como a gente está falando, quem quiser conversar sobre isso, eu acho que é muito importante. Nunca esquecer que você tem alguém do seu lado. Seja quem for, Perfeito. seja um estranho que você conheceu agora, mas ele pode estar do seu lado. Estamos aqui, né? Isso aí. Um grande Um abraço e boa beijo. noite para todo Obrigada, mundo. viu, Elis? Beijão. Tchau, tchau. Beijo, tchau.